Muito obrigada, Sr. Presidente. Foi uma audição muito rica, eu direi mesmo uma audição de excelência, já que excelência foi uma das palavras de que mais aqui hoje falamos, onde ficámos a conhecer o que de melhor se fez e se continua a fazer no nosso país ao nível da ciência e da investigação e nesta dinâmica extraordinária de alta qualidade que coloca investigadores num diálogo muito forte com a sociedade civil, como que numa banda larga do conhecimento e da informação para gerar aqui a construção de uma estratégia que introduza bem-estar à vida das pessoas. O que aqui foi demonstrado não foi, perdoe-me, Sr. Presidente da Fundação de Ciência e Tecnologia, não foi quantidade. O que aqui foi demonstrado, em meu entender, foi qualidade. Dizer o contrário denota uma certa visão estratégica da ciência, que respeitamos e que registamos, mas que, em nosso entender, carecerá de abertura ao contraditório, porque ciência é inteligência, sem medo de construir, sem medo de integrar, sem arrogância. Ciência, para mim, é construir e não destruir. A crise não pode, em circunstância nenhuma, servir de desinvestimento em áreas estratégicas. E não pode servir, sobretudo, quando não estão em causa tanto questões de financiamento, mas formas de gerir esse financiamento. O objetivo que nos trouxe hoje aqui, em meu entender, foi cumprido. Criar uma grande mostra de atividades que se têm vindo a desenvolver nos diversos domínios da ciência e tecnologia no nosso país e que tem sido promovida pelos laboratórios associados, com efeitos de excelência visíveis ao nível de vários domínios, da internacionalização da ciência, da partilha de saberes ao mais alto nível de exigências internacionais, da capacidade de liderança e dinamização de investigadores e também de atração de financiamentos, não fosse esta dificuldade acrescida ao nível da sua gestão. Faremos tudo para que estas atividades hoje aqui apresentadas e desconhecidas da grande maioria das pessoas, que correspondam a uma certa visão estratégica da investigação e da ciência que vinha sendo incrementada em Portugal, possa chegar ao conhecimento de toda a sociedade. Investir na ciência é, deste modo, construir um futuro melhor. Os laboratórios de Estado não têm medo, ficou hoje aqui demonstrado, não têm medo da exigência, porque promovem a exigência. Têm medo, peço desculpa, porque fizemos uma audição também dos laboratórios de Estado, mas também é válido seguramente para uns e para outros. Ou seja, a investigação em Portugal não tem medo da exigência, até porque a promove, tem medo de que a exigência que transporta e que defende não possa ser manifestada nem expandida por obstáculos, como foi aqui dito, ridículos e absurdos ao nível da burocracia, da rigidez de regras de gestão financeira com que os nossos centros de investigação hoje se deparam. Algumas das ameaças e preocupações identificadas passam também pelo financiamento do Estado aos laboratórios associados, que pese embora a quebra registada, também aqui foi dito que existe uma grande capacidade de atração de novos financiamentos e que o financiamento da FCT se reduz apenas a 1/4 dos financiamentos dos laboratórios associados. A grande dificuldade, portanto, não está tanto em obter dinheiro, atração de financiamentos, mas em formas de o gerir que, obviamente, exigem mudanças das regras do jogo que neste momento estão em curso, como o CCP, como a Lei dos Compromissos e tantas outras que deveriam introduzir flexibilização ao nível do modelo estratégico de gestão que tem que ser levado a cabo pelos laboratórios associados. Os nossos fundos estratégicos para 2020, para a Estratégia 2020, poderão ficar altamente comprometidos, como também foi aqui alertado, se estas regras se mantiverem. Investigação e ciência precisa de planeamento, não a curto, mas a longo prazo, de planeamento plurianual,
para que funcione de uma forma adequada. A grande dificuldade é, de facto, a imprevisibilidade absurda e a falta de equilíbrio e de estabilidade em todo o sistema, uma vez que também, ao nível da estabilidade, foi aqui adiantado que era necessário que os contratos de trabalho dos laboratórios associados se pudessem prolongar por mais tempo, como já acontece nas universidades. Os laboratórios associados são competitivos. A política é que é estática e não dinâmica, o que prejudica essa competitividade. São também autossustentáveis. Há retornos que chegam a ultrapassar o dobro do investimento inicial. Portugal consegue competir num domínio internacional muito exigente. É fundamental que se criem condições para se manter o reforço e reforçar estas competências que têm vindo a ser adquiridas, e fica aqui um alerta feito com um sublinhado muito grande e com uma tónica de grande preocupação por parte de vários investigadores. O que demorou tantas décadas a construir pode destruir-se em pouco tempo. Esta é uma tarefa, impedir isto é uma tarefa de todas as pessoas, não apenas dos cientistas, não apenas dos políticos, mas também da sociedade civil. Pela nossa parte, temos feito e continuaremos a fazer tudo. Os partidos políticos apresentarão as iniciativas legislativas que tiverem por oportunas, mas no quadro do papel de relatora, já o anunciei noutros momentos, iremos preparar uma resolução tão consensual quanto possível, dando resposta a uma das questões que se prendia, afinal, o que é que estamos aqui a fazer, para que ela contenha um conjunto de medidas que poderão e deverão ser implementadas no sentido de se impedir que estes obstáculos obstaculizem o desenvolvimento da ciência no nosso país. E, portanto, é tudo isto que tenho a dizer neste momento. Essa resolução espero poder contar numa plataforma de consenso sempre muito difícil de gerir no quadro das divergências dos vários partidos políticos, mas é esse um dos objetivos também que estava muito associada à promoção desta iniciativa e desta audição. Muito obrigada por terem vindo, muito obrigada pelas ideias que nos trouxeram, muito obrigada. Eu acho que o país deve-vos um muito obrigada pelo trabalho que têm desenvolvido em prol da ciência e pelo modo como esse trabalho foi para além de fronteiras e tem a projeção internacional que todos conhecemos, trabalho altamente reconhecido e que não pode, obviamente, ser obstaculizado por condições de conjuntura económica ou financeira, porque desinvestir na ciência é desinvestir no que de mais essencial um país pode produzir. Muito obrigada, Sr. Presidente.